Sejam muito bem-vindos a mais uma vídeo revisão da nossa aula de Atos. Essa aqui é a segunda aula revisada. Eu vou correr bastante no assunto de hoje, porque essa aqui já é a terceira vez que eu estou gravando esse vídeo e ele está passando aí de meia hora, porque esse assunto da segunda aula ele é o mais extenso que a gente tem. Acompanhe na sua Bíblia depois, faça a leitura de Atos 6 até Atos 12. A partir da próxima aula nós iremos entrar em Atos 13, que vai começar as viagens missionárias de Paulo, certo? Mas nós paramos na aula anterior, em Atos 6, onde os apóstolos escolhiam ali 7 homens de boa reputação, tementes a Deus e cheios do Espírito Santo, para ajudá-los nas tarefas do ministério, por uma causa específica ali. Houve uma discussão entre judeus de fala hebraica, de fala grega, entre a distribuição de alimentos em suas viúvas, e os apóstolos se sentiram pressionados a não abrirem mão da pregação do evangelho e das orações para servir às mesas. Então eles levantaram esses 7 homens. O nome dos 7 está em Atos 6, 5, você pode acompanhar lá. O principal deles, o que a gente vai frisar na nossa aula, é Estevão, homem cheio do Espírito Santo. E logo Estevão começou a fazer sinais e maravilhas diante do povo. Ele tinha muito poder no Espírito Santo. Levantou-se oposição contra Estevão, mas em nada conseguiam vencer a sabedoria do Espírito Santo do qual ele ensinava. Por isso eles levantaram falsas testemunhas e levaram Estevão até o Sinédrio para acusá-lo e condená-lo. Estevão ali diante do Sinédrio parecia como um anjo. Estevão fez a sua defesa da fé. A defesa da fé de Estevão está em Atos capítulo 7, você pode olhar depois na sua leitura. Ele vem falando desde Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés. Ele vai falar dos tabernáculos, Davi, Salomão, até aquele presente momento onde no final do seu discurso ele acusa ali os líderes religiosos de terem sido traidores e assassinos de Jesus. Obviamente que eles não gostam nada disso. Então, rangendo os dentes contra Estevão, eles arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Mas Estevão, diante da morte, ele olhou para os céus e viu Jesus em pé à direita de Deus. Ele viu a glória de Deus, aquilo que estava esperando por ele, e ele ali veio a morrer pela causa de Cristo. Estevão, anote isso, é importante, é o primeiro a morrer pela causa de Cristo, o primeiro mártir. Estevão, homem que era um dos 7 escolhido pelos apóstolos para ajudar no ministério. Então essa informação é importantíssima, você deve anotar que Estevão foi o primeiro mártir, aquele primeiro que foi martirizado pela causa de Cristo, né? Por causa de Jesus. E a gente vê que depois disso desencadeou-se uma grande perseguição sobre todos os cristãos daquele primeiro século. E a gente vê que aos pés de um jovem foram deixados os mantos daqueles que mataram Estevão, e esse jovem é Saulo. Saulo tem um papel importante também nessa história, né? Daqui um pouco mais para frente você vai ver sobre Saulo. E a partir dessa perseguição todos se dispersaram, exceto os 12 que permaneceram em Jerusalém. E a gente vê que ali em Samaria, né, Felipe começou a pregar aos samaritanos e muitos aceitaram o evangelho e foram batizados. Se você acompanhar em Atos 1:8, em Atos 8:1, a gente vê que já era da vontade de Deus a dispersão para que pudesse o evangelho ser pregado ali, né? Na Judéia, na Samaria, na Galileia, até os confins da terra. Então a palavra se completa, era do propósito de Deus. Deus usou isso que para muitos é uma tragédia, era algo ruim, para propagar o seu evangelho. Felipe foi o pregador ali em Samaria, muitos creram e receberam Jesus. Até um certo mago chamado Simão, que fazia feitiços, enganava o povo, também viu o poder do Espírito Santo, e Felipe creu, né? Os apóstolos, sabendo que os samaritanos estavam aceitando a palavra, né, foram até Samaria, e chegando lá eles viram que os samaritanos ainda não haviam recebido o Espírito Santo. Então
puseram as mãos sobre eles e o Espírito Santo baixou sobre eles. Esse mago, chamado Simão, quis ali subornar os apóstolos para ter esse mesmo poder. Ele foi repreendido por Pedro. E a gente vê que o Espírito de Deus tocou Felipe para que ele se dirigisse no caminho de Jerusalém para Gaza, tirando Felipe dali de Samaria, o que não faz muito sentido à primeira vista, porque Felipe estava sendo um grande evangelista lá em Samaria. Mas nesse caminho de Jerusalém para Gaza, Felipe encontrou um homem. Esse homem era um eunuco. Um eunuco é um homem, assim, como posso dizer para você, castrado. É um homem a serviço do rei, né? A palavra de Deus diz que esse homem, ele servia a rainha Candace. Candace não é uma pessoa, Candace é uma titulação, tal como Faraó, tal como César. Candace é uma dinastia de rainhas guerreiras. Esse homem servia a rainha Candace. Ele era temente a Deus. A gente vê que os etíopes conheciam o Deus dos judeus, né? Que a antiga rainha de Sabá havia conhecido Salomão, por isso levando os costumes judaicos ali para a África. E esse homem era conhecedor e fora a Jerusalém adorar a Deus. E justamente no caminho ali ele encontrou com Felipe. Esse homem estava lendo, esse eunuco etíope estava lendo as escrituras, o livro de Isaías, sem compreender. Porém, Felipe o ensinou, o mostrou que aquela escritura falava de Jesus, o evangelizou e ele creu no evangelho. Creu e perguntou a Felipe: o que me impede de ser batizado? Ali tem água. Felipe disse: se você crê de todo o coração, você pode ser batizado. Ele disse: eu creio. Então Felipe o batizou e depois disso Felipe foi arrebatado, apareceu em outro lugar. Mas aquele homem se tornou o primeiro missionário na África. Então a gente vê que apesar de Deus ter tirado Felipe de Samaria e trazido para um lugar que aparentemente era um lugar deserto, ali ele evangelizou o primeiro missionário africano, né, em nome de Cristo. Depois desse fato, a gente vai ver a conversão desse menino chamado Saulo, que estava ali consentindo na morte de Estevão. A gente vê que Saulo era um perseguidor da igreja, fariseu, filho de fariseu, criado como judeu ortodoxo legítimo. A gente vê que Saulo era da cidade de Tarso, uma das maiores cidades, né, do império, uma cidade rica e próspera. Saulo era um perseguidor dos crentes ali do primeiro milênio e do primeiro século, desculpe. E assim a gente vê que no caminho para Damasco, quando ele estava indo prender cristãos, Jesus apareceu a ele, ele caiu cego do seu cavalo. Quem acompanhava Saulo ali ouvia a voz e não sabia de onde vinha. Era Jesus falando com Saulo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Saulo dizendo: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus Cristo a quem você persegue. Saulo, diante daquilo, né, entrou nas suas crenças em completa contradição, porque aquele que ele julgava impostor havia aparecido a ele e o repreendido. Alguns dias depois, Saulo, sem comer e sem beber nada, estava em oração e um homem chamado Ananias teve uma visão. Nessa visão, Deus se revelou a Ananias dizendo que Saulo ia ser o instrumento usado por ele para pregar o evangelho aos gentios. E mesmo com medo, Ananias foi lá, tocou em Saulo e avisou aos crentes em Jesus e começou a proclamar o evangelho corajosamente, confundindo os judeus, porque ele tinha ido prender os cristãos e ele se uniu a eles, né? Mas os judeus tiveram inveja e quiseram matar Saulo, de modo que Saulo teve que sair da cidade escondido durante a noite. Num cesto baixaram Saulo por um buraco da muralha para que ele saísse com vida daquela cidade. Saulo foi para Jerusalém e lá começou a pregar livremente o nome de Jesus diante de todos. Depois de um tempo enviaram Saulo para Cesareia e depois para Tarso, para sua cidade natal. E a gente vê que o evangelho vinha sendo propagado e aquele que era perseguidor da igreja passou a ser o grande contribuidor do evangelho, da disseminação do evangelho no Império Romano. Depois dessa história a gente vê que Pedro, ele curou ali um homem, e você vai ver isso aí
Eu peço que você sempre esteja com a sua Bíblia aberta no livro de Atos, e a gente vê que logo aqui, em Atos capítulo 9, a partir do 32, Pedro, numa cidade chamada Lida, que é próximo a Jerusalém, ele vai curar um paraplégico chamado Enéas, que estava há 8 anos ali naquela situação. Ele cura, e muitos de Lida e de uma cidade chamada Sarona, que é próximo a Lida, também creram no Evangelho. E próximo dali, numa outra cidade chamada Jope, que é uma cidade litorânea, na beira do mar Mediterrâneo ali, uma mulher muito querida, chamada de discípula de Cristo, morre, ela vem a falecer. Era uma mulher temente a Deus, uma mulher que praticava boas obras, dava esmola, fazia roupas. Ela morre a grande lamentação. Sabendo que Pedro estava a somente 15 quilômetros dali, eles mandam buscar Pedro. Pedro chega nessa cidade. Essa mulher que faleceu, que era discípula de Cristo, ela era de nome Tabita ou Dorcas. Tabita é o nome aramaico, Dorcas é o nome grego. O que acontece é que Pedro vai lá e ressuscita Tabita, e muitos vêm a temer a Jesus e creem em Jesus, e Tabita continua a ser uma discípula de Cristo. Todos esses fatos estão narrados em Atos capítulo 9. Depois dessa história, a gente vê que Pedro continuou ali naquela cidade, na casa de um homem chamado Simão, curtidor de couro, e o Cornélio, que era um centurião, ou seja, um soldado romano pertencente ao regimento chamado italiano, ele teve uma visão onde mandava buscar Pedro, né? Pedro estava hospedado na casa de Simão, curtidor de couro, e no terraço, antes da refeição, ele teve uma visão. Essa visão era um lençol que descia dos céus à terra, e ali tinha quadrúpedes, répteis, aves, todos animais puros e impuros. E a visão dizia a Pedro bem assim: Pedro, levante-se, mate e coma. E Pedro se recusou a primeiro momento, porque ele era um judeu legítimo, que não comia qualquer coisa. E essa visão se repetiu por 3 vezes a Pedro, e ele ficou a refletir sobre isso, né? Cornélio, homem, apesar de que gentil, temente a Deus, envia ali os seus soldados para buscar Pedro. Eles chegam lá, levam Pedro. Eu quero que você entenda que nessa história, os judeus, eles sequer podiam fazer refeições com os gentios. Isso era um sacrilégio a eles. E Pedro vai na casa de um gentil, né? E Pedro entende que aquela visão que ele teve é que o Evangelho é para todos, que Deus não faz acepção de pessoas. E Pedro começa a pregar o Evangelho ali a Cornélio. E enquanto ele está falando, o Espírito Santo baixa sobre os que estão na casa, e Pedro compreende que o Evangelho de fato é para todos. Mais tarde, Pedro vai se explicar diante da igreja, e eu peço que você acompanhe aí na sua Bíblia, né? Sempre o que eu estou falando, que você possa acompanhar a explicação de Pedro sobre que ele estava com os gentios, porque ele foi repreendido pelos judeus, porque ele se comeu com os gentios, tá? Pedro explica toda a visão que ele teve, a visão que apareceu a Cornélio, dizendo que o Evangelho tinha sido aberto aos gentios também, e ninguém faz nenhuma objeção, né? Essa história está em Atos 11. Depois disso, a gente vê ali que o Evangelho começa a crescer. A gente vai ver que algumas pessoas também começaram a pregar a gregos, né? Que essa história já está a partir de Atos 11, 19, e a igreja de Jerusalém enviou Barnabé para Antioquia. Barnabé começou um trabalho missionário em Antioquia, mandando chamar Saulo em Tarso para ajudar. Eles ficaram durante um ano inteiro naquela cidade pregando e ensinando. Antioquia é a cidade onde pela primeira vez os crentes em Cristo Jesus foram chamados de cristãos. Essa palavra era pejorativa no começo, que significava cristinho. Esse aí é um cristinho, o que os cristãos receberam de bom grado, porque para nós é uma honra ser chamado de cristinho. Então essa é a cidade que pela primeira vez os cristãos foram chamados dessa forma, né? Essa é a Antioquia
da Síria, né? A Síria vai ficar em cima ali da Galileia, né? Você vem aqui Judéia, Samaria, Galileia, a Síria está acima. Cidade se tornou a base missionária de Saulo, né? Do apóstolo que é conhecido como Paulo. Lá eles tinham uns códigos secretos de quais eles conheciam quem era cristão e quem não era. Um deles é um peixe, aquele peixinho que é assim, né? Você já deve ter visto esse peixinho, é o símbolo de algumas igrejas, era o símbolo dos primeiros cristãos. E as iniciais também, que são letras gregas, eu vou facilitar para você, é o I, X, O, Y, E, né? Como se fosse Ishoi, né? A letra I é Iesus, significa a inicial de Iesus, que é Jesus, né? Na grafia grega tem um outro nome, né? Mas eu vou trazer aqui para o seu português para ficar melhor de ensinar. O X significa Christus, né? O O significa Theos, ou seja,